Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma Primeira Mordida. Eu sou Roberto Pinheiro e neste bloco, eu falo sobre minhas primeiras impressões, sobre os jogos de tabuleiro que eu conheci neste ano, Então, jogos que eu nunca tinha jogado, costumeiramente eu jogo uma partida e já venho aqui comentar sobre ele, Às vezes com um intervalo muito gigante, então esse jogo eu conheci em fevereiro, mas estou trazendo só agora porque o ritmo dos vídeos não é tão rápido quanto o ritmo das jogatinas, E a ideia aqui não é explicar como o jogo funciona. Eu dou um apanhado geral, Mas não é necessariamente o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é ter pontos fortes, pontos fracos do jogo, minhas conclusões, Então é fortemente focado na minha primeira impressão e numa crítica, digamos assim, ao jogo, Não é uma resenha, porque eu só joguei uma vez, então é mais uma primeira impressão e também não é tão focado na explicação do jogo. O vídeo apresentado são primeiras impressões sobre o jogo. Seu propósito não é explicar as regras. Em caso de dúvidas, o manual deverá ser consultado. Então, baseado nisso, o jogo de hoje é o jogo da Lego, Monkey Palace. Foi lançado ano passado. Todo mundo meio que se surpreendeu assim, porque a Lego demorou, a entrar no hobby de jogos de tabuleiro moderno. Demorou porque, assim, já tem outros jogos deles, mas não era focado nisso, Tanto é que esse jogo foi feito por criadores de jogos até, digamos assim, famosos, Que é o David Gordon e a Tim Wang Myung. O David Gordon é responsável pelo FinSpan. FinSpan é a reimplementação do Wingspan. Então, assim, tá tudo misturado aqui. Mas resumindo, agora são pessoas que de fato conhecem os jogos de tabuleiro moderno, que criam jogos de tabuleiro moderno fazendo o jogo para Lego, Coisa que antes não tinha acontecido, até onde eu sei, Então é um marco, e querendo ou não, a Lego é um nome muito forte, E traz galera pro hobby, Tem muita gente que só de ver, eita, e quer comprar e tal, não sei o que, Pois bem, aí algo curioso é que já existe jogo meio que pirata da Lego, Não digo pirata no ponto de vista de que é falsificado, mas sim que eles estão usando os bloquinhos do Lego sem ser bloquinhos do Lego. Que eu acho que o copyright só cobra até um certo ponto, Eu tenho ele aqui, essa é a parte engraçada. Tá aqui, ó, o nome do jogo é Brick Party, É um jogo meio que de... Não é de times, mas é de duplas, Você forma duplas, sendo que a dupla fica mudando no decorrer da partida e tem literalmente os blocos estilo Lego. Não é de Lego porque não é oficial isso aqui. São blocos feitos por outra fábrica, alguma coisa assim. Mas não é Lego, E aí o mais engraçado ainda é que a Lego comprou os direitos desse jogo e vai republicá-lo como sendo um jogo da Lego. Então, de fato, eu acho que eles estão entrando nesse mercado, com alguma força, assim, porque começou com o Monkey Palace, vai vir esse, eu acho que é próximo ano. Não, ou esse ano ou já foi ano passado, não sei. Eu não sei qual o nome também. Eu vi em algum momento, achei engraçado e fiquei com esse negócio na minha cabeça. Pois bem, conheci o Monkey Palace no Spa, Foi o segundo jogo que eu conheci lá, então vai vir uma reca de jogo, como eu já falei, que eu conheci no Spa. E esse eu só joguei uma vez também, como a maioria dos jogos que aparecem aqui na primeira mordida. E aí como é que o jogo funciona, O jogo, ele parece muito, outra curiosidade, com outro jogo chamado Evan Castle, Que é um jogo russo, raríssimo, raríssimo. Que eu já tive também. E coincidência grande, assim, porque eu tive ano passado, Ano passado e já repassei. Mas ele pega um pouco da ideia do Monkey Palace. No caso, o Monkey Palace pega um pouco da ideia dele, porque ele é bem mais antigo, Então essas coisas meio que se fluem assim e termina chegando num senso comum. Qual é a diferença do Monkey Palace para o Evan Castle? É que ele tem um engine building, Então ele é mais jogo do que o outro, O outro eu não gostei mesmo, assim, esse aqui já é melhor, Bom, vamos lá, como é que o jogo funciona, Vamos deixar de enrolar e explicar aqui rapidamente, Então, ó, todo turno é um jogo baseado em turnos, logicamente. Você vai construindo escadinhas e o objetivo é fazer mais pontos, que ele chama de Banana Points, eu acho. Se eu não me engano é isso aí. Aí eu deveria achar o jogo muito bom, Porque é Banana Points, nota 10. Calma. Todo turno você vai ter uma receita, como assim? Você recebe pecinhas de Lego para montar essas escadarias. E as pecinhas envolvem ou aquela pecinha arco, Que é como se fosse o step, o degrau da escadaria. Pecinhas de coluna bem grande, que eu acho que são tipo umas 3 de altura, e pecinhas de coluna pequenininhas, que é 1 de altura, Aí você recebe tudo isso e no seu turno você monta uma escadaria. E aí, baseado na escadaria que você montou, você pode comprar cartas, dependendo de onde você começou a escadaria. Então, se eu comecei na cor marronzinha, eu posso comprar dessas cartas. Se eu comecei na cor verde, eu compro dessas cartas, por aí vai. E aí, baseado nisso, você vai chegar a uma determinada altura, e aí, se você fez algumas coisas no decorrer do seu turno, você ganha uns pontos extras. Por exemplo, se você montou uma colunona de 5 ou mais de altura, você ganha ponto extra. Se você conseguiu chegar na altura maior daquela cor, você ganha ponto extra. Se você começou no espaço dourado, acho que é dourado, você ganha um macaquinho para colocar e bloquear os oponentes. Então tem alguns elementos adicionais além da construção da escada.
Mas aí tem algumas regras envolvendo a construção da escada que a princípio não são tão claras, mas você termina assim que o jogo engata, você já está no fluxo, você já está entendendo o jogo. Ele é um complicado fácil, é meio que uma dinâmica esquisita assim, mas quando você pega ele fica facílimo. E você depois construir a escadaria, você vai ganhar uma certa quantidade de pontos para comprar carta, né? Você compra essas cartas que vão dar mais peça para você e mais de receita, né? Além de pontos, né? Então o jogo é meio que um engine build, você está lá construindo sua engrenagenzinha, né, para máquina de pontos, para cada vez fazer mais e mais escadarias mais altas, né, e ganhar cada vez mais pontos. Então o jogo é isso, tá aí bem por cima, né, como é que ele funciona. E o que é que eu achei de interessante, né, no Monkey Palace. Ele usa um tabuleiro comunitário, né? Então você não tem tipo o seu tabuleiro e você fazendo a sua escadinha. Você vai ter um tabuleiro comunitário e todo mundo constrói as escadas lá. Então sempre que um jogo faz isso, a interação a gente sabe já que está presente, porque claramente, né, o que eu construí vai impactar no outro jogador e eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não posso, né, construir de qualquer jeito, né? Ou até posso, mas eu vou beneficiar o oponente, talvez, né, e tal. Aí você tem que ter isso em mente para meio que dar uma bloqueada e tal, não sei o quê. Essa é a parte interessante, porque aí tem interação e não é forçando, né, porque ela tá lá meio que já intrinsecamente no jogo por conta do tabuleiro único, né? Todo mundo tá fazendo as coisas naquele mesmo tabuleiro. E no final das contas, né, a outra parte legal é quando você constrói o bichão todinho. Vai ficar uma estrutura bem esquisita, eu achei, né? Mais bonita, porque é um mod de peça de Lego meio que subindo assim, vários arcos e tal. Aí tem umas pecinhas meio de planta, né? Umas arvorezinhas assim. Aí fica bem bonito o tabuleiro, né? E pra mim termina aí as partes positivas. Eu particularmente não gosto de engine building, né? É raro eu gostar. Às vezes tem alguns, mas aí quando tem outras mecânicas por trás. Só o engine building por si só, sei lá, tipo Splendor, eu não acho tão legal assim. Por isso que os prós terminam aqui. Se você gosta de engine building, talvez essa parte seja boa para você, porque aí você vai querer investir e tal, construir né, mudar a estratégia de vez em quando, né, em partidas diferentes e tudo mais. Mas para mim eu não achei tão interessante. E aí as partes contra, né, as partes que eu não gostei, eu achei o jogo entediante e sem desafio. Como assim? É basicamente você construir o que dá, quando dá, se não der, você não faz. É meio morgadinho, né? Construir as escadas meio que no piloto automático, você não tem que pensar muito, você só pensa para encontrar um local para colocar. E não é um negócio tão assim interessante e tal. Talvez para quem não tenha, para quem tenha muita noção, né, de espaço visual, assim, de espaço mesmo, o jogo seja muito interessante, porque ela vê coisas que eu não vejo, talvez, né? Ou para quem não tenha visão nenhuma, o jogo seja interessante porque ela tem dificuldade em gerar uma escada mesmo a mais simples possível. Então, para mim, não ficou no meio do caminho de um jeito que não agradou, né? Achei ele repetitivo, por isso que eu não gosto de engine building, porque você está meio que fazendo a mesma coisa para fazer a mesma coisa de novo, só que um pouco melhor. Então isso para mim é repetitivo e cansativo e no final das contas você só está pegando mais coisas para fazer mais coisa, mas você tá sempre fazendo a mesma coisa, né? Não muda isso aí. Então para mim não ficou legal. E eu acho que algumas cartas estão desbalanceadas. Parecem, né? Não pode não estar. E para mim o pior ainda é que eles ficam em montes. E esses montes são aleatórios, não são ordenados por melhor para pior, pior para melhor, né? Não sei. Não tem uma ordenação, é aleatório. Então, às vezes eu compro uma carta aqui que eu nem tava muito afim e a de baixo é bacana, eu até gostaria dela. Mas foi revelado pro meu oponente. E aí, pô, eu comprei uma carta só para liberar uma carta pro cara que é melhor do que a que eu peguei e ele pega com o mesmo custo. Né? Tipo, eu achei esquisito, não gostei. A conclusão, né? O que é que eu achei do jogo? Eu acho que é um jogo que eu meio que, pelo menos eu, né? Eu meio que joguei no piloto automático, só fui fazer escadaria, vamos lá. Depois que eu entendi, né? É assim, beleza. Fazer escadaria, pegar pecinha, juntar mais pecinha para poder fazer mais ponto, pegar peça suficiente para poder fazer esses 5 pontos extra, pegar peça suficiente para conseguir fazer alguma escadaria que me dê alguma maioria, né? E foi meio que assim que eu fui jogando. Aí pode ser porque o jogo é leve, um jogo família, então ele não tem tanta estratégia assim, né? Como eu prefiro meus jogos. Então eu fiquei meio que assim, né? A parte mais legal do jogo é a parte de construir as escadas, ou deveria ser, mas é muito besta, né? As decisões não achei muito interessante. Então termina que a parte que seria, eita, essa aqui é o twist, é o hook do jogo, é a parte legal. Não engata, né? Simplesmente não pesa. E aí você fica meio que, é isso aqui, né? E vai indo, pelo menos comigo, né? E aí a única parte da mecânica que de fato funciona bem é a parte de construção da engine, né? Para você fazer a sua engrenagem funcionar.
E isso para mim não é interessante na maioria dos jogos e não é aqui, por isso que eu não gostei tanto. Se você gosta disso, talvez você ache interessante o jogo, né? Você se invista mentalmente em construir, pegar coisas específicas, né, e tal, tentar bolar uma estratégia para, né, pegar tais peças, no próximo turno vou ter tantas, né, então talvez você se engaje no jogo diferente de mim, né, eu não engajei. Então o jogo falhou, de modo geral assim, não achei o jogo horrível, jogaria novamente de boas, mas não pediria para jogar, né, então se uma mesa montou lá, ei, bora jogar e tal, eu vou, até para jogar mais vezes, ver se essa aí é a impressão final que eu tenho do jogo, né? Mas não gostei muito, né? E achei o jogo mais gimmick, né? Como assim mais gimmick? É mais um elemento para chamar a atenção do que um elemento mecanicamente interessante, né? O fato de usar peças de Lego, o fato de construir escadarias e tudo mais. Não achei tão interessante assim. Inclusive, eu achei o Brick Party, né? O jogo que eu acabei de mostrar para vocês, muito melhor, né? Por isso que eu tenho, inclusive, né? O ruim é que é difícil pra caramba de jogar porque é bom com muita gente e só funciona, assim, não é que só funciona, mas ele funciona muito melhor com quantidades pares de jogadores. Então, jogar aí com 6, 8 é legal, mas jogar com 5 já fica ruim, né? 7 também, aí é uma configuração meio específica. Então, termina que eu joguei muito pouco ele, apesar de eu ter ele há um tempão, né? Mas bom, não estamos aqui para falar de Brick Party, sim do Monkey Palace, achei razoável. Beleza, pessoal? Até a próxima, foi isso pelo vídeo de hoje. Tchau, tchau.